Fala você que se liga no Pod Roger, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para contar mais uma história do quadro Essa é a Minha História. E como eu já falei aqui nas minhas redes sociais, que sempre eu vou estar buscando, nele toda semana, trazer pessoas diferentes para contar um pouco da sua vida, da sua trajetória. E hoje nós temos aqui, na verdade, uma pessoa mais do que especial, Francisco das Chagas, mais conhecido como Chagas, né? Mas tem vários outros nomes. Tem Chagas, Chaguinha, tem Bal, tem Chico, Chiquinho, né? Tem vários nomes que as pessoas chamam ele. A família chama ele de Chagas. E é um prazer ter ele aqui. E quando eu falo que ele é mais do que especial, porque o Francisco das Chagas, além de ser meu convidado para contar sobre a sua história, ele também é meu irmão, né? E por isso que a entrevista e o bate-papo hoje sai mais do que especial. Fique muito à vontade, Chagas, para contar um pouco da sua história, da sua caminhada de vida até esse presente. E se apresente para o povo, diga quem você é e de onde você Boa noite, meu nome é Francisco da Chagas, como muito me conhece como Chagas, Chagas Bal. E minha história é vim do Ceará com 18 anos, 96, se eu não estiver enganado. E vim na busca de coisas melhores, um trabalho melhor. Comecei a trabalhar na construção civil com 15 anos de idade, com meu avô, no estado do Ceará. E com 18 anos eu me profissionalizei como pedreiro e logo em breve vim para Brasília. Chegando aqui, ninguém me conhecia, ninguém acreditava no meu trabalho. Trabalhei fechado por duas empresas e no ano 2000 eu comprei as minhas ferramentas e toquei a vida como pedreiro, fiz um curso e me cheguei ao ponto de mestre de obra. Então essa profissão de pedreiro, a gente pode dizer que ela já vem de família. Vem da família do meu avô, parte de mãe. Qual é o nome da cidade, só para as pessoas ficarem sabendo ali do Ceará? É um distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria. Então foi lá onde você pegou as primeiras experiências em obra. Sim, aprendi muito com meu avô e logo em seguida fui trabalhar com outro rapaz bem conhecido na cidade, como Toninho Bel, e ele que me deu a oportunidade de 100% de me profissionalizar. E aí, o que você fazia a mais do que trabalhar em obra lá no Ceará? Como que era a sua vida lá? Comecei com 7 anos de idade fazendo chapéu de palha, ajudando meus pais. Com 12 fui para a roça com meu pai. Com 15 fui para trabalhar de servente na construção civil. E a sua família é de quantos? Eu falo a sua família, mas é a minha família também, né? Mas a sua família são de quantos pessoas? Entre irmãos, Entre irmãos. nós eram 8 comigo. Deus levou um, ficou 7. E naquela época você já tinha essa noção que você se tornaria um grande profissional hoje? Na área da construção ou você só estava ali mesmo pelo financeiro? Não tinha tanto expectativa que ia dar tudo certo, igual tá dando. Naquela época você ganhava quanto? Você lembra mais ou menos assim, por semana ou na diária? Eu ganhava R$ 60 por semana. Na época não era real ainda. Era real já. Ah, já era real? 94. Já era quanto por semana? R$ 60. Desses R$ 60 por semana, o que você fazia com esse dinheiro? Quando chegava o sábado, meu pai e minha mãe já vinham na bicicletinha, recebia o pagamento por mim e fazia. Desculpa. Quer tomar água? Bebe uma água, fica à vontade. Essa é uma das entrevistas que a gente sabe que vai ter emoções, né? Porque a gente fala de família e laços de família. E para que vocês possam entender melhor, né? Que eu falei que essa seria uma entrevista mais do que especial. É que a gente tem os nossos pais, né? Que sempre
trazem alimento para dentro da nossa casa. A gente tem os nossos pais que colocam sobre a mesa alimento, mas poucas famílias têm irmãos, né, mais velhos que trazem esse alimento. E que o meu irmão estava falando aqui agora que o pouco que ele ganhava por semana, os meus pais era que recebia o pagamento, não ficava nada na mão dele, e era através do dinheiro dele que ele tirava o sustento para dentro de casa. Né? Naquela época não tinha ainda, que ele começou a trabalhar com 15 anos de idade, não tinha ainda todos os irmãos, eu mesmo não era nascido ainda, mas ele já ajudava na época a sustentar toda a casa, só para a gente poder prosseguir aqui. Então todo o dinheiro dele era voltado para isso, para sustentar os irmãos, para ajudar o meu pai, para ajudar a minha mãe, que naquela época no nosso distrito não tinha essa renda como tem hoje. Pode continuar. Como eu estava falando aí, eu tinha o prazer de deixar meu pai e minha mãe receber os R$ 60 e fazer a compra da semana. Eu sempre fui muito apaixonado por macarrão e eu só fazia um pedido, que ele comprasse muito macarrão, que eu queria comer macarrão todos os dias. E eu andava com a havaianinha com prego por debaixo, cabelo quebrado, não sobrava dinheiro para mim. E aquelas roupas que eu do Rio de Janeiro, das nossas famílias que moravam lá, eu mandava fazer remendo e andava todo remendado no centro da cidade. Mas mesmo assim eu não tinha vergonha. Na época eu era bem rejeitado pelas meninas, né, no modo de falar, né? Todo mundo tinha sua namoradinha e eu não, porque eu andava remendado com a sandália quebrada. Todo mundo tinha sua bicicletinha nova, a Monarch na época era sucesso, e eu andava com a tal de Olé 70, que tinha uma roda no meio, e eu era bem isolado, o pessoal me isolava muito. Mesmo até alguns parentes que não tinham tinham um recurso melhor e não queriam muita proximidade de mim. E agradeço muito a Deus por tudo. Não tenho raiva. Nos sábados eu tinha um pouco de raiva do meu pai e da minha mãe, porque não sobrava dinheiro para mim acompanhar os primos, os amigos para as festinhas, para os campos de futebol mais distantes. Mas hoje eu entendo que eu agradeço, porque se meu pai e minha mãe não tivessem feito aquilo, eu tinha virado um vagabundo, uma pessoa à toa na vida. E cresci, construí minha família e todos os meus irmãos foi bem amparado por mim, deu apoio financeiro e também na educação. Essa parte ano passado, mas eu creio que ninguém vai ficar com raiva de mim. Eu bati muito meus irmãos, muito mesmo. O Antônio, que Deus levou, eu gostava de bater nele também, porque eles desobedeciam meu pai, os mais novos, não obedeciam meu pai e minha mãe. E eu meti a taca, porque os mais velhos foram criados apanhando, ficava de castigo, tinha que trabalhar do jeitinho que meu pai e minha mãe pediam, os mais novos não queriam obedecer. Por isso que eu resolvi bater mesmo. Você mesmo, eu cheguei a bater também. Puxei todos os dedos um pouco. Mas, graças a Deus, deu oportunidade. Vim para cá em 96 e cada ano que um ia ficando de maior, eu perguntava: quer vir para Brasília? Eu dou apoio 1 ano. 1 ano vai morar comigo, eu vou dar emprego, vou ensinar a profissão, mas com 1 ano cada um cria suas asas e voa. E pega o seu voo. Siga sua vida. Quando você chegou em Brasília, o que você achou de diferente? O que mais te impactou aqui em Brasília, que você viu que lá no Ceará não tinha? A oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, para quem quer viver em Brasília é o melhor lugar, não falta emprego, não falta o financeiro, dá para sobreviver, e eu não sentia mais vontade de voltar para morar lá, só para passear. Cheguei aqui também, eu fui logo me envolvendo, casando, não tive infância lá e nem aqui.
Casei com a pessoa que já tinha 2 filhos, criei, tenho um filho de 27 anos hoje e queria ter dado a educação que meus pais me deu e que eu dei para meus irmãos mais novos e eu não soube dar para o meu filho. Senão hoje eu teria, estava formado, era uma pessoa bem sucedida na vida. Mas não, nunca é tarde, eu posso, estou lutando para isso ainda. Quando você trabalhou em duas empresas, né? E antes de ir para a obra aqui em Brasília. Então você chegou em Brasília e você não foi para a obra. Não, eu fui direto para a obra. Eu fiquei 3 meses trabalhando de servente, de ajudante de um pedreiro. Na época a diária em Brasília era R$ 45, 96. Então, enquanto você ganhava R$ 60 por semana no Ceará, aqui você ganhava já R$ 40 por dia. Por dia. Então, só aí a gente já vê a diferença que já deu na vida financeira sua. Mas depois que você chegou aqui ainda em Brasília, você continuou ajudando os seus pais lá. Os nossos pais, no Todo caso. mês eu mandava dinheiro. Durante 3 anos eu fiquei mandando dinheiro. Porque eu vim para trabalhar, a minha intenção foi vir trabalhar e devolver o dinheiro para eles sobreviver. Só que eu me envolvi logo e a pessoa precisava de ajuda, que tinha 2 filhos, morava de aluguel, mas eu me dividia. Eu me dividia aqui e mandava dinheiro para meus pais. E naquela época não tinha aparelhos celulares igual nós temos hoje. Como é que você fazia para poder ter essa comunicação com eles? Aqui em Brasília sempre teve orelhão. Orelhão de rua, toda a vida teve. E todos os domingos eu ia pro orelhão, comprava um cartão e ligava para o posto de telefonia do estado do Ceará, chamado Teleceará. O mensageiro ia chamar meus pais e eu ligasse aqui 30 minutos que meus pais já estavam na cabine me esperando. Um dos mensageiros, queria mandar até um abraço para ele aqui. Um desses mensageiros era o Daniel, né, da Socorro. Inclusive amigo nosso, amigo da família. Um abraço aqui para você. Que Deus te abençoe, te recompense. Daniel foi um dos mensageiros aí do Teleceará, né? Recebia a ligação, corria ali, quando não tinha uma bicicleta, a pessoa ia correndo, né? Chamar a pessoa até a sua casa, falava o horário, né, que você ia ligar de novo, e aí depois já voltava ou com o pai ou com a mãe para poder atender essa ligação. Na época era bem interessante e eram várias cabines dentro desse quarto, então às vezes tocava um telefone, aí eu lembro que meu pai corria com uma cabine, não era na outra, mas no fim dava certo, né? Pode prosseguir. E fico feliz por todos meus irmãos terem vindo, ter oportunidade, cresceram na vida também. E às vezes me sinto culpado pelas algumas coisas que acontecem com um dos meus irmãos, porque eu que mandei buscar, eu que incentivei, mas cada um segue a vida como pode, né? E não sinto vontade de morar mais lá. Sinto vontade de passear, ver as pessoas, os amigos, família, mas não sinto mais vontade de ir para morar. E me sinto realizado em Brasília, né? Ter minha empresa de obra, trabalho, tem muito cliente e queria dar oportunidade para mais gente de lá vir, mas o pessoal tem medo de vir, não quer arriscar. E para quem em 92 até o 93 andava de bicicleta sendo rejeitado, rindo dos outros. 94 realizei meu primeiro sonho. Eu tinha um sonho de comprar minha Monarch do ano, que foi sucesso em 94. Realizei, comprei. Monarch, para quem não sabe, Uma bicicleta, Monarch, vermelho vinho. E com 30 dias de uso, meu pai bebeu uma cachaça muito grande e quebrou a bicicleta quase toda. Mas agradeço, fico feliz. E tinha um sonho de comprar um carro lá e seguir a vida. Aí a primeira vez que eu peguei um Chevette emprestado, arranquei uma cerca de arame, tive que pagar o carro e a o cerca. carro e a cerca. E hoje estou me sinto realizado. Graças a Deus, tenho um carro muito bom. Sou feliz, já viajei para o Ceará nele. E só tenho a agradecer a Deus por tudo. Amém. Essa parte que você veio, trabalhou na construção civil,
depois foi trabalhar em outras empresas diferentes, e aí você voltou de novo para a área da construção civil. Isso, eu trabalhei 3 meses de servente, ajudante pedreiro. Trabalhei 3 anos pela Dinâmica, serviço de limpeza e limitado. Trabalhava de manutenção predial. Aquele estado era trocando lâmpada queimada, arrumando parte elétrica, hidráulica e vazamento. E depois ela perdeu o contrato, eu voltei a trabalhar nas obras, mas muito fraco de cliente. Fui trabalhar no ano 2002 na empresa Nova Data, também de manutenção predial. Trabalhei só 2 anos. E do 2004 para cá, eu comecei a comprar carro, ferramentas boas e nunca mais deixei de trabalhar. Tem os seus próprios clientes, faz os seus próprios horários. Sim. Como que hoje você não trabalha mais na diária, certo? Não. É tudo pegando contrato, empleita. Como que os seus pais, né? Agora a gente volta aqui um pouquinho para a gente poder entender um pouco mais da história. Quando você resolveu sair do Ceará, o que os nossos pais falaram? É uma história bem complicada de contar, porque eu estava de planos de ir para o Rio de Janeiro. Nós não temos parente, não tínhamos parente em Brasília. Só amigos bem distantes. E a nossa família, parte de pai e de mãe, é toda do Rio de Janeiro. E eu, com 18 anos, fui até o Canindé, que é uma cidade mais movimentada de compras de roupas e malas de viagem. Comprei minhas roupas e minha mala sem meus pais saber. Quando minha mãe viu minha malinha arrumada, ela pediu pelo amor de Deus, ajoelhou que eu não fosse, que eu era o mais velho, e sem mim em casa, meus irmãos iam passar fome. E meu pai era muito trabalhador, mas só na roça. Não queria trabalhar diária para ninguém. E tinha ano de seca que a roça não dava. E a base, sustento, era eu. E eu falei que eu ia vir porque eu não aguentava morar mais naquele lugar. E cheguei a comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, a empresa Itapemirim, e me desviei para Brasília. E a empresa não queria me devolver, muito custo, me devolveu a metade, eu peguei outra metade. E eu era criador de animais, eu criava, poucas pessoas vai conhecer o que é isso, eu criava muitos jumentos, bodes e porcos. E vendi os porcos para comprar essa Monarch, e em 96 eu vendi os jumentos para comprar passagem em 97 para ir para o Rio. E acabou que eu perdi um pouco e vim para Brasília. Em 96 a empresa que eu vinha ir para o Brasil, nem banheiro tinha também. Foi uma luta. E vendi tudo, vendi os bodes também, com medo de não me dar aqui e estar com o dinheiro escondido, guardado. Ninguém sabia que eu trouxe dinheiro reservado para voltar, se eu não me desse daí. E esse dinheiro que me sustentou esses 3 meses que eu fiquei atrás de emprego. Quando você chegou aqui, teve seu emprego, conseguiu se estabilizar aqui, você já estava mandando dinheiro para lá. Quanto tempo depois você volta para o Ceará? Eu vim 3 anos. Eu voltei no ano 2000. Qual foi a realidade que você encontrou depois de 3 anos lá? Muito pouca. Muito pouca. Praticamente em 3 anos, do jeito que eu saí e voltei, estava do mesmo jeito. O desenvolvimento, as praças, tudo, mesmo praticamente tinha mudado muito pouco. Quando você volta para lá, para o Ceará de novo, essa era a época que os nossos pais estavam numa fase de separação? Tava. Foi um ano, setembro, os festejos lá, a gente era muito doente, era fixado naquilo. E os primeiros anos em Brasília foi doído, sentindo falta dos festejos, que era muito bom. Mas eu consegui aguentar e voltei no ano 2000, no mês de setembro. E meu pai e minha mãe estavam em processo de guerra, separação. Fui para curtir os festejos, fiquei só 15 dias, foi 15 dias de luta com meu pai e com a minha mãe.
não aproveitei praticamente nenhum momento das festas. E, assim, passou, todo mundo recuperou. Bem, a gente tem momentos bons das nossas vidas e a gente tem momentos ruins. A quem dera que a gente passasse só por momentos bons, né? Seria maravilhoso demais. Mas infelizmente a vida nos traz algumas pedras no caminho e ou a gente resolve quebrar essa pedra para atravessar, ou nós resolvemos passar por cima dela escalando. De uma forma ou de outra, é um sacrifício passar por esse problema. Um dos maiores apertos que você passou em Brasília. Porque momentos, passei muitos momentos de financeiro também aqui, morava de aluguel, e depois veio momentos também de crise de separação também, né? Foi muito, fiquei uns 5 anos nessa luta, nesse sofrimento, até conseguir separar, separei em 2019, e foi isso. Uns momentos difíceis. Tinha um sonho de comprar carro, mas não conseguia, comprava só carro velho. Mas graças a Deus, do 2019 para cá, realizei muitas coisas. E voltando lá atrás, igual você falou, a diferença que eu vi numa cidade nossa, quando eu voltei depois de mais quase 4 anos, que estava praticamente do jeito que eu ajudei a construir. Porque a reforma da igreja matriz, a igreja católica, foi eu fui à frente na época. Eu agradeço muito, na época, o Dr. Júnior, engenheiro, interventor da Santa Quitéria, que me deu a oportunidade de tirar eu da roça de vez, da lavoura, e me jogou a chave na minha mão e me deu um emprego, sendo de menor, era carimbado no meu registro, certidão de nascimento. Eu que era à frente, tomava de conta da obra da prefeitura, a igreja foi reformada na minha responsabilidade, a praça central também, eu era responsável pelas obras, a quadra de esporte e o centro de eventos que chama Baiuca. Qual ano? Só para a gente poder. 93, e a inauguração foi na eleição de 94. Então, todas essas obras também que você acompanhou também de Acompanhei perto. todos de perto. Fiquei cuidando da praça e da prefeitura durante 3 anos. A prefeitura hoje a prefeitura antigamente, hoje é onde é o CRAS ali, mais ou Isso, menos, né? assistência social. Hoje é o CRAS, mas antigamente era uma prefeitura. Era subprefeitura. E eu achei muito sim, eu pensei que ia estar mais envolvido, né? Mas praticamente do jeito que eu construí, quando eu voltei, ficou. Ainda estava no ano 2000. Certo. Agora a gente vai para uma parte mais delicada, né? E nós perdemos um irmão. Logo depois tivemos outras perdas e tal, mas a gente perdeu um irmão. E como foi essa perda para você? Como foi passar por esse luto? E, na verdade, até hoje ainda, né, a gente ainda tem Não um passou, luto, né? né? Estamos passando Mas ainda. como foi? Nós somos uma família de 8, né? Somos 8 irmãos. Infelizmente, Deus recolheu para ele. E hoje nós somos 7. Como foi perder um irmão para você? Doído, difícil e duro de acreditar. Eu não acredito, até hoje não me conformo. Às vezes a gente está brincando, conversando, tentando distrair, mas ele não sai do meu pensamento. Se, falta dele todo dia, e as mensagens que me mandava, tirando dúvidas sobre como é que ia executar aquele serviço que eu tinha passado para ele. É bem complicado explicar. Você estava no momento da queda dele, certo? Então, dos irmãos era o que estava mais próximo dele ali.
Então a gente imagina assim o desespero e o filme que passa na sua cabeça. Passa um filme antes de dormir. Como que tá a sua cabeça hoje, assim, de ter esse pensamento direto, esse flash na sua memória? Todo dia, pra mim, eu tô vendo a, aquela situação. Escutei o barulho da telha, quando cheguei, deitado no chão, eu pensei que ele estava até de brincadeira. E eu chamar, pedir para ele voltar, que ele era forte e não voltou mais. É difícil. Depois disso, nós perdemos mais dois tios, né? Depois da morte do meu irmão, perdemos mais dois tios. E logo depois de um ano e uns 3 meses aí depois da morte do meu irmão, nós também perdemos a nossa mãe, né? Infelizmente o câncer atingiu a vida dela e ela acabou indo a óbito, né? Então assim, aí mais uma perda, né, para nós assim, né? E ela chega a ser mais, não é que ela chega a ser mais pesado para você, mas como você veio primeiro ao mundo, então você acabou vendo mais coisas do que nós vimos, né? E aí o que passa na cabeça de novo, né? Depois de um ano e 3 meses mais ou menos por aí, a nossa mãe também Deus recolhe. O que você ficou pensando com isso? Fico pensando que por que tanta perda, né? Porque aconteceu tantas coisas nesses últimos 2 anos e minha mãe dói muito, que todo dia tinha aquela mensagem de bom dia, de boa noite, mamãe te ama. Primeiro ela falava, Jesus te ama e mamãe também. E hoje você não tem mais aquilo, né? Mamãe te ama e Jesus também. E não esperava ela ir tão nova. É bem doído, né, gente? Eu dei muitos anos colado dela ali e recebendo esse agradecimento dela, podia passar 1 ano, 2 anos, ela nunca esquecia do que eu fiz por eles e hoje eu não tenho mais esse agradecimento dela, esse apoio dela, né? De agradecer a Deus pelo filho que ela botou no mundo. De todos os filhos, ela falou que eu tinha uma especialidade diferente, não sei o porquê, ela nunca me explicou isso. E é difícil. Hoje para quem tem mãe, qual é a palavra que você aconselha, né, para quem ainda tem a mãe viva? E o que você gostaria de falar para nossa, que você não falou se ainda tivesse viva? Eu não fui muito falho com ela. Ela mandava mensagem e eu demorava a responder. Hoje eu voltaria, se ela voltasse, eu ia mandar mensagem em hora para ela. E dizer também, muitas vezes eu demorava a dizer o tanto que eu amava ela. Então, qual é o conselho que você dá, né, com essas palavras para as pessoas que ainda têm mãe? Valorize, se aproxime, diga o máximo que você puder o quanto que ama muito. Mas, ao mesmo tempo, Brasília é bem sufocante, né? Brasília é bom de ganhar dinheiro, mas é sufocante. Ela sufoca muito, ela te prende, ela trava às vezes. A rotina, o dia a dia. Você sai de casa às 7 da manhã, volta às 7 da noite. É engarrafamento na ida e na volta e você acaba se envolvendo com outras coisas e às vezes você deixa a família um pouco de lado. Por causa do dia a dia de Brasília que é corrido. E o que você não falou para o seu irmão que você gostaria de falar? É até difícil explicar, porque os últimos 2 anos a gente sabe, ficou próximo todo dia, né? A gente dava bom dia, boa tarde, vai com Deus, até amanhã, bom final de semana. Quando tinha oportunidade de qualquer evento de festinha junto, ele bebia muito. Quando ele bebia, ele te dava 10 abraços em menos de 1 hora, dizendo que eu te amo, meu irmão, se cuida.
e você anda correndo demais, trabalhando muito, tira um momento para curtir a vida, que a vida é curta, a vida é bela, e eu só falava te amo naquele momento que ele me abraçava dizendo que me amava. Eu queria ter a oportunidade de abraçar ele e falar o tanto que eu amo, que eu amo. E é isso, né? Nós passamos muitas coisas juntos. A gente saiu de um interior do Ceará que naquela época era muito sofrido. Hoje continua sendo, mas hoje é uma sofrência menor, né? Hoje tem mais renda, hoje tem mais emprego lá. Mas na época que nós saímos de lá foi por procura de oportunidades, né? E o meu irmão, né, como eu já falei para vocês no início, é o mais velho da turma. Então saiu de lá muito cedo, como todos nós, né? Saímos de lá muito cedo, eu saí lá de Ceará, eu tinha 17 anos. Vim pelo apoio também dele, inclusive fiquei lá na casa dele mais de um ano. Depois saí de lá, né? Aí comecei a morar sozinho e tudo mais. E a gente começa a enxergar assim que a vida em cidade grande, ao mesmo tempo que ela nos traz muita oportunidade, ela também tira de nós, às vezes, uma outra oportunidade, né? Que é uma oportunidade, às vezes, de viver bem, porque tem muita gente que acha que viver bem é ganhar muito, e, na verdade, é o contrário, né? Quem vem do Ceará para uma cidade grande, à procura de trabalho, muitas vezes a pessoa deixa de viver, deixa de curtir, porque tem que trabalhar, porque vem aluguel, tem água, tem comida, tem luz. Então, vem tanta coisa que, às vezes, quem está de longe, né, ou muitas vezes a nossa família, às vezes, do Ceará, acaba achando que quem mora em cidade grande, né, vive bem, vive muito tranquilo, quando na verdade não, é uma correria tão grande que às vezes nós esquecemos de viver um pouco mais, né, com os nossos irmãos, que nem nós estamos aqui sentando. Nós estamos tendo essa oportunidade de sentar aqui, talvez ele já está com meia hora de gravação, mas nós estamos sentados aqui nesse momento que nós estamos gravando. Mas são poucos momentos que a gente tem, né, desse sentar aqui. Hoje mesmo você veio do trabalho, só passou em casa, tomou um banho rapidinho e veio para cá. Que a vida é essa correria. E um conselho que eu deixo para vocês e para você também, meu irmão, é que devemos parar um pouco, né, para analisar se realmente essa correria está valendo a pena ou não, se está gerando frutos ou não, e qual fruto está sendo gerado, né? Se esse fruto da nossa correria está sendo gerado para outras pessoas ou se esse fruto dessa correria está sendo gerado para nós, como eu costumo dizer. Às vezes nós realizamos sonhos de outras pessoas e esquecemos de realizar os nossos próprios sonhos. Quantas casas você já construiu que era sonho de outras pessoas, que você se sacrificou por outras pessoas e que você deixou de realizar algo que é para você, né? Quantos almoços em família você deixou de ir com a sua esposa porque você estava realizando sonhos de outras pessoas, né? E isso nós temos que parar, nos analisarmos para a gente ter essa vida de bem-estar, né? Então esse é o conselho que eu deixo para você. Pare um pouco, né, dessa correria, trabalhar dia e noite, viva bem. Eu sei que muitas das vezes nós temos que atender um cliente à noite ou final de semana, assim como eu também tenho. Às vezes tenho que trabalhar num feriado, porque aquela loja só pode me atender no feriado. Tenho que trabalhar à noite, porque às vezes, né, tá o escritório que passa o dia todo em atendimento e eu só tenho a oportunidade de entrar nessa loja ou nesse escritório à noite. Então é esse o conselho que eu deixo para você e deixo para quem está ali. E eu deixo mais esse tempo aberto de você poder concluir a sua história e de falar algo a mais ou acrescentar algo que você tenha esquecido. Não, eu não era para estar aqui, né? Não sei se isso tem a ver com a nossa bate-papo, nossa conversa.
Eu não era para estar aqui quando eu tinha, se eu não estiver enganado, 12 anos de idade. Não, primeiro, eu demorei para andar. Minha mãe, eu tenho essa história da minha mãe, que eu vou guardar para o resto da vida, guardar no fundo do baú. Eu demorei para aprender a andar. Quando eu andei com quase um ano e meio, eu levei uma queda de um batente e os médicos da cidade de Cariré mandou para Sobral, Sobral mandou para casa para morrer. E minha mãe disse que não tinha condições psicológicas de me dar banho, que eu fiquei só o couro e o osso. E a minha tia, irmã do meu pai, pediu para cuidar, para ser madrinha. E hoje eu estou aqui. Meu pai fez uma promessa na época, ele era muito católico, para eu só cortar o cabelo com 12 anos, tivesse 12 anos de idade lá em Canindé. E eu lembro desse meu cabelo com quase meio metro de comprimento, corri, o Canindé se escondendo, que eu não queria cortar. Gostou do cabelo? Gostei do cabelo e, graças a Deus, escapei. E quando eu tinha 15 anos, me desenganaram mais uma vez que a minha, lá na época, era, igual você falou, que era menos desenvolvido, eu fui desenganado porque demorou para fazer a cirurgia da garganta. E as amígdalas tinham tampado e não tinha mais recurso. E um farmacêutico falou que se fosse para morrer da doença, eu ia morrer curado de bezetacil. E tomei 12 bezetacil e estou contando a história aqui de novo. Por que o seu nome é Francisco das Chagas? Por causa desse acidente, da queda. Eu demorei, antigamente demorava registrar e batizar. E se eu escapasse, meu nome ia ser Francisco das Chagas e todos os meus irmãos iam carregar esse nome de Francisco. Tem a ver com o santo lá de Canindé, São Francisco das Chagas do Canindé. Que até hoje está lá. Eles cuidam, né? Sei que algum familiar meu paga essa taxa para cuidar lá do meu crânio e do meu cabelo. Então, Francisco é por conta da promessa que foi feita na época. Se eu escapasse. Se você sobrevivesse, então todos nós. E carrega esse nome de Francisco. Então, nós carregamos a culpa do Francisco. Para vocês poderem ter uma ideia, todos os irmãos são Francisco. Então, Francisco da Chaga, Francisco Reginaldo, Francisco Antônio, né? Francisco da Chaga, que está aqui agora, Francisco Eduardo, né? E entre outros também, né? Francisco Rogério, que sou eu, né? Vocês me conhecem aqui no canal como Roger. E é isso. Francisca Maria. Francisca Maria. E graças a Deus, né? Sobreviveu, porque, como eu falei, né? Foi através dele que nós também podemos sobreviver com alimentos, né? Igual eu estava falando. Foi através dele, mesmo lá no Ceará já sustentava a casa, veio para Brasília e continuou sustentando a casa. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia realmente para essa Tele Brasília para poder atender ligação, depois a Tele Ceará. Depois a Tele Ceará fechou, porque eles começaram a implantar orelhões, né, lá no nosso distrito. O celular chegou. Então o celular chegou logo depois, era aqueles lanterninha da Nokia, né, e aí eu lembro que meus pais atendiam a ligação dele, nós ficávamos muito felizes, porque quando ele ligava, a gente sabia que era recurso que estava vindo, né? E isso nós nos alegrávamos muito. A gente não tinha conta bancária, mas a gente tinha pessoas da cidade, né, que eram comerciantes que tinham conta bancária, e ele depositava nessas contas, o comerciante ia lá, fornecia alimento para nós, e quando ele mandava era para pagar. Os primeiros depósitos que eu fiz, não existia nem conta bancária, era correio. Mandava dinheiro pelo correio. Mandei muitas vezes pelo correio e o nosso amigo Birinha, que é o carteiro de lá, ia entregar. Abraço pro Birinha também. O Birinha já é carteiro ali de Ceará há muitos anos, né? Faz um excelente trabalho, é um amigo também nosso da família. E até hoje desempenha um excelente trabalho ali, né?
entregando cartas, encomendas, ajudando, né, a mandar encomendas também. Eu agradeço. E te agradeço por participar aqui do meu canal, né? É uma honra ter você aqui. Você veio como irmão, né? E por isso esse bate-papo com uma voz mais leve, com uma voz mais suave. Geralmente estou mais empolgado, mas hoje, né, requer algo mais sutil, mais calmo. Eu te agradeço por ter vindo, né, por ter tirado o seu tempinho. Sua esposa está aqui, está ali na frente. Obrigado por ter vindo. Já comemos ali um chambaril delicioso feito pela minha esposa. Já jantamos. E eu te agradeço também pela oportunidade que você me deu, né? Eu sei que nesse período aqui em Brasília eu já te dei alguns trabalhos, né? Mas graças a Deus passamos, vencemos, né? Você me aconselhou bastante. Chegou a me bater quando eu era criança, quando você ia para o Ceará, chegou a me dar uma surra ainda, mas assim, a gente agradece, gente, porque nós somos de uma geração ainda, eu não sou tão igual a sua, mas eu ainda peguei um pouquinho ainda dessa geração passada, que era uma geração que agradece pelas surras que foram levadas, agradece pelos puxão de orelha, né? Não é uma geração fraca como a de hoje, que não pode ouvir uma repreensão, que já vai logo para a justiça, né? Então eu te agradeço muito por ter aberto as portas das suas casas no ano de 2011, para que eu morasse lá com vocês. Te agradeço pelas oportunidades. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui morar com você. Tinha roupa lavada, tinha comida feita, né? Tinha tudo, tinha um cafezinho de manhã. E trabalhava com você, você me dava ainda um bom dinheiro ainda ali por semana. Então, te agradeço muito mesmo, de verdade, porque foi através de você que você abriu portas para mim. E hoje também eu trabalho na área da construção civil, né? Não é como a sua, né? De uma forma tão pesada, de uma forma mais leve, que é na parte de pintura e de gesso. Mas eu te agradeço muito, porque foi através da sua vida que nós fomos abençoados, né? E nós fomos irmãos, nós enxergamos isso. E por mais que eu acho que não tem dinheiro no mundo que faça, que a gente te dê, que retribua essa boa vontade que você teve com a gente. Não é qualquer irmão que faz isso pelo outro, né? Sacrificar a sua vida, deixar de viver para que os outros irmãos pudessem viver. Então, te agradeço. Meu muito obrigado a você. Que Deus te recompense. Que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você fez por nós. E que ainda, né, que existam problemas na sua vida, que existe, mas eu profetizo na sua vida que renovo ainda tenha na sua vida, né? Que Deus renove muito mais ainda a sua saúde com a sua esposa e dê muitas recompensas, recompensas que nós não podemos te dar, mas eu acredito que Deus irá te dar essas recompensas. E que nós oramos pela sua vida, né? Que se eu tenha falado nesses longos, né, anos que nós temos passado, alguma palavra de ofensa, me perdoe também. Nós somos falhos e estamos aqui para corrigir os nossos erros. E é isso, né? Muito obrigado. Aberta-se um pouco da sua história. Eu sei que foi apenas um resumo, porque se fosse para contar tudo, né, nós não sairíamos aqui hoje. Eu não teria memória suficiente no celular para registrar isso. Mas eu te agradeço, viu? De coração. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa. É uma parte que está no meu coração para falar é que a família nossa do Nordeste, do interior, a família é muito apegajosa, né? Muito pegada um no outro. Mesmo a minha mãe não aceitando que eu ia vir para Brasília, eu fui para Sobral para viajar e a empresa estava congestionada no mês de fevereiro e eu fiquei 7 dias em outra cidade.
e a minha mãe foi lá me visitar. Mesmo ela estava com a mala feita, não ia voltar para o sertão, minha mãe foi de moto visitar ela, meu pai e o piloto da moto se acidentaram grave, e o jumento atravessou na frente da moto, e minha mãezinha ficou em coma na UTI por um monte de dias e se acabou. Apartou a metade dela, o rosto, o nariz, o queixo, a fronte dela afundou muito e os médicos falaram que talvez ela poderia até morrer. E mesmo assim eu tinha perdido uma passagem para o Rio e meu coração falava, meu destino me chama em Brasília e que minha mãe vai sair dessa logo logo e eu vou ficar sabendo da notícia que ela vai receber alta. E mesmo no dia da viagem fui no hospital na Santa Casa visitar, deixaram eu vir porque eu estava já de passagem mesmo marcada, a médica foi gentil e deixou eu ver minha mãezinha, mas ela não estava falando. E eu falei, Deus toma de conta, eu vou para a minha melhora, que o meu coração pede para mim, que é o meu destino está lá, e minha mãezinha saiu, curtiu muito a vida ainda, eu ajudei muito, graças a Deus, só agradeço a Deus por tudo. Conselho para quem está começando a vida agora. Conselho não desistir, ser firme, ser forte, ter fé, ter a expectativa, autoestima em primeiro lugar, que comece e vá até o fim, não desista. Mesmo tendo os obstáculos, as dificuldades, a pressão psicológica, mas isso que acontece é para a pessoa desistir e a pessoa não deve desistir, tem que ser forte e ir em frente, mesmo quebrando a cara, mas se não desistir, alcança. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu o nosso canal de podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a você que curte, comenta, compartilha. E essa é mais uma história, né, desse meu novo projeto. Outras histórias ainda estão por vir, né, algumas já estão marcadas. E cada história que nós trazemos aqui, nós contamos experiências de vida e vidas reais. Nós não contamos histórias que não aconteceu. Nós contamos histórias reais e é isso que nós temos que passar para vocês que nos acompanham. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio e continue apoiando o Pod Roger. Comenta, curte, compartilha para que o algoritmo do Instagram, do YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo. Esse é o Francisco das Chagas, meu irmão mais velho. Eu sou Francisco Rogério, mais conhecido como Roger, sou o mais novo dessa família de 8 irmãos e nós estamos por aqui e ficamos por aqui e até o próximo episódio de Essa é a Minha História. E aí, o meu cameraman ali vai desligar e até a próxima, gente. Tchau, tchau.